Boa noite, meus camaradas, meus irmãos alvinegros, minhas irmãs. Saudações alvinegras a todos. Meu nome é Cláudio Augusto e vamos falar no Resenha Bola Alvinegra sobre o nosso grande amor, que é o futebol, principalmente o nosso Botafogo. Senhores, eu hoje tenho um tema assim para falar que eu estou aborrecido, sinceramente, posso dizer isso. Estou aborrecido com a situação que o nosso Botafogo se encontra hoje, né? Então, vamos falar sobre a administração do Botafogo. A administração do Botafogo, através do seu investidor, John Textor, tem feito maravilhas na parte administrativa do clube, né? Se a gente for avaliar, de 2021, final de 2021, início de 2022 para cá, não tem comparação. Salários não atrasam, ele está disposto a pagar as dívidas do Botafogo de acordo com a SAF, está procurando acertar com os credores judicialmente. Isso é sensacional, né? Pois o Botafogo, ele, né, desde a sua venda de General Severiano, na época eu tinha meus 11 anos, né? Em 1972 para 73, 10, 11 anos, e se confirmou a partir de 74, né? O Botafogo vendeu realmente General Severiano. Então, a partir dali, o Botafogo começou uma ladeira abaixo que não tinha previsão, queda livre, né? Nem ladeira, queda livre, financeiramente. Ainda montamos bons times, eu posso dizer isso, que na década de 70 e na década de 80 o Botafogo montou bons times mesmo, grandes times, para dizer a verdade, em relação, né, ao que já tivemos, principalmente nesse século. Né? Eu, particularmente, vi jogar, que eu frequentei o Maracanã de 1974, 12 anos, até 85 ali, né? Até início de 86 eu frequentava Maracanã. Vi lá no Botafogo, vi grandes jogadores em outros times também, mas no Botafogo eu vi o Wendel, o goleiro Wendel, vi Perivaldo, vi Josimar, seleção brasileira, né? Marinho Chagas, seleção brasileira, eu vi jogar no Botafogo naquela época. Rodrigues Neto, seleção brasileira. Marco Antônio, seleção brasileira. Carbone, seleção brasileira. Alemão, né, que é compadre do Maradona, foi, né, compadre, seleção brasileira, né? O Rocha, um lourinho, cabeludinho assim, que era bem russinho, também seleção brasileira. O nosso, né, queridíssimo, falecido Mendonça, né, um grande meio-campista, surgiu nas divisões de base do Botafogo. Um grande, vi jogar esses caras. Vi jogar Nilson Dias, vi jogar Gil, vi jogar Mário Sérgio, né? Vi jogar Paulo César Caju, né, tricampeão mundial. Enfim, ver esses jogadores, eu vi jogar com a camisa do Botafogo nos anos que o Botafogo amargou 20 anos sem ser campeão. Mas lá tinha uma diferença, senhores. Lá tinha uma grande diferença. Qual era? O Botafogo disputava com o Flamengo, com o Vasco, com o Fluminense. Disputava com qualquer um, com o Corinthians, com o Atlético Mineiro, Palmeiras. Era jogo de igual para igual. O torcedor do Botafogo, ele ia para o estádio sabendo que o seu time tinha a possibilidade de sair vencedor, pô. Mas chegamos, principalmente no início desse século, né? Mas a parte da direção era terrível. Ali depois de General Severiano, nos anos 70, né? Dirigentes fracos, né? Sem transparência, né? E levou o clube à falência, que em 2021, final de 2021, início de 2022, foi vendido para John Textor, o americano. Bem, é aquilo que eu falei, a minha introdução. John Textor está vindo bem na administração, sensacional. Nós não temos dúvidas de que o Botafogo vai ficar, num futuro bem próximo, um time que vai pagar bem suas dívidas, que terá uma geração muito boa de dinheiro, vai ser assim, gerando dinheiro para o clube. Mas o futebol, ele não está atrelado à administração. O futebol está ficando mais para trás.
Por que eu digo isso? Por que, Cláudio? Por que, Cláudio, tu está dizendo isso? Bem, vamos ver os jogadores que nós tivemos que saíram do clube. Jogadores ativos, os principais ativos. Bem, o ano passado, o nosso ativo Jefinho foi vendido por 10 milhões de euros. Não sei se... Né? E ele está voltando emprestado agora. Beleza. Mas ele foi vendido, assim, sem o Botafogo ter ficado com nenhuma porcentagem numa futura revenda. Né? Por que eu digo isso? Porque o Olympique de Lyon, há anos atrás, ele já foi um clube de ponta. No início do século, desse século, ele era um clube de ponta. Ponta meio, foi 7 vezes campeão seguido do campeonato francês, disputava Champions League, chegava à semifinal, quartas de final, estava sempre ali. Hoje, esse time não é mais isso. O Olympique de Lyon hoje briga para não descer. Grande chance de descer e jogar a próxima temporada francesa na segunda divisão. Pois bem, esse jogador, o Jefinho, ele, na época, não sei se vocês lembram, ele chegou a ser piruado por outros clubes ingleses e tal. O que é que fez o nosso investidor, o John Textor? Ele comprou o Jefinho, na época, muito protesto, ia comprar por 5 milhões. Protestaram, ele deu 10 milhões e a torcida se calou. Mas o Botafogo não ficou com nenhum por cento da venda. Se amanhã depois, foi vendido por 10, se amanhã depois o clube francês, ele chegar a estourar no clube francês, o clube francês vender ele para um time maior da Europa, numa futura revenda, o Botafogo não vai ter direito algum. Isso eu acho ruim. Eu particularmente acho ruim. Não entendo nada de finanças, mas de futebol eu entendo um pouco, assim como vocês também, que aqui é resenha. Né? Esse ano, o que aconteceu? Esse ano foi pior, senhores. Esse ano, com certeza, foi pior. Por quê? Porque é o seguinte, nós temos 2 jogadores que foram convocados, ano que eu estou dizendo, 2023. Em 2023, nós temos dois jogadores que estavam frequentando a seleção brasileira. Não são titulares, tudo bem. Que é o Lucas Perry e o Adrielso. O Lucas Perry, nosso goleiro, e Adrielso. Porque é o seguinte, o que aconteceu? O Botafogo, no segundo turno, para falar ali uma parte, né, do segundo turno, o Botafogo começou a jogar mal e a descer geral. Foi uma decadência total. E eles não escaparam. Também estavam numa fase ruim. Todos dois, né? Fases terríveis. Mas o Adrielso foi considerado o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro de 2023. O Lucas Perry é um goleiraço, é um goleiro de seleção. Foi piruado ou foi pretendido, né, falar mais o termo, né, que eu tenho essa mania de, porque eu fui militar há mais de 30 anos, a vida, praticamente metade da minha vida, então eu tenho termos aqui que eu falo, né, então me desculpa aí, mas o Lucas Perry teve interesse de outros clubes da Europa. Mas o que fez o Textor, o nosso investidor, no final da janela da Europa? A janela europeia termina no dia 31 de agosto, podendo ser prolongada por, dependendo se tiver em negociação, podendo ser prolongada por 48 horas. Pois bem, nessa janela, no final do ano, já no segundo semestre, 2023, apareceram vários outros clubes. Mas o que ele fez? Ele se apressou em vender para o Leão. Aí, o que ele falou na ocasião? Não, eu vou proteger o jogador Adrielso e o Lucas Perry. Beleza. Foi anunciado por toda a imprensa que o valor de cada um era 10 milhões de euros. Ora, 10 milhões de euros são 20 milhões de euros somados, né? E hoje, no final do ano passado, quando terminou o campeonato, todos só falavam que o Botafogo teria direito a 107 milhões e 200 mil reais, porque era o valor em euros da transação dos 2 jogadores. Pois bem, beleza. Chega dia 31, a surpresa qual é? Dia 1º, qual é a surpresa? E confirmada agora. O Adrielso, vou dizer o primeiro vou começar com o Lucas Perry. Lucas Perry foi vendido por 3,25 milhões de euros. É isso mesmo que eu estou falando. 3,25 milhões de euros. Beleza? Não chega nem a perto de 19, 20 milhões. Adrielso foi vendido um pouquinho
pouquinho acima, 3,58 milhões de euros. Olha, o total disso aí, eu fui para a canetinha ali, o total, senhores, sabe quanto dá? 36 milhões 480 mil reais, mais ou menos. Ora, é matemática simples. Não sou matemático, não é a minha área, não gosto dessa área de finanças, não gosto. Fiz contabilidade ali, um curso no Senac, mas não gosto dessa área. Estudei na área de administração de empresas. Pois bem, mas muito tempo, só para o cara se formar, aquele negócio todo. Meu negócio é falar do Botafogo. Eu sou torcedor do Botafogo. Eu não quero saber, eu quero saber sim, se ele está pagando tudo certinho, os jogadores estão recebendo bem, isso é interessante para deixar o astral do jogador tranquilo. Mas para que vai gastar 80 milhões num tapetinho? Por favor, me diga aí, por favor, alguém. Tapetinho de 80 milhões, não sei o que, arquibancada, 100, gastou mais de 100 milhões. Enquanto agora, ele vendeu nossos jogadores, o total dá 36 milhões 480. Um valor que antes era 107 milhões. Então, senhores, a diferença é de 70 milhões a menos do que ele anunciou. Do que ele anunciou que ia ser vendido. Eu não estou nem aí com tudo. Olha só, eu faço o canal aqui, a minha ideia do canal é resenhar. Eu não estou preocupado com o John Textor, o investidor do Botafogo. Não faço cama para ninguém. Né? Já tenho 61 anos, não faço cama para ninguém, senhores. Eu não faço, não vou fazer um miguezinho, não foi bem assim. Não, foi assim. A conta é essa. Os fatos são esses. O valor era 107 milhões pelos dois jogadores. Hoje, os dois jogadores não dão nem 37 milhões, então sumiu 70. 70 milhões desapareceu da conta do Botafogo. Essa é a realidade. Os fatos são esses. 70 milhões. Não, é que depois eu vou revender, não sei o que, o Botafogo vai ganhar. Porra, quer dizer, então, ele tira do jogo, tira o melhor do Botafogo. Ele vem tirando. O ano passado foi Jefinho. Esse ano são esses dois jogadores, que foram os melhores. Né? E aí tu pensa assim, vai repor na mesma altura, por exemplo, vamos dizer 37 milhões, dois jogadores. Então compra um goleiro de 15 milhões e um zagueiro de 20 milhões. É isso? Não. Não é isso. O Botafogo tá pegando jogadores de terrível, cara. Então, senhores, é isso que eu tenho para falar aqui. Eu já me alonguei demais. Mas as contas são essas. Então isso me deixa triste em relação ao Botafogo. Passa para mim que o nosso investidor, pelo menos eu estou com 61, nunca vou ver o Botafogo jogar mais de igual para igual com Palmeiras, com Flamengo, com Atlético Mineiro, com Corinthians, com São Paulo. Nunca mais vou ver esse tipo de jogo. Que a gente ia naquela época para parque, porque sabia que o Botafogo tinha chance de vencer. Não, mas hoje ele está montando um time modesto. O time do Botafogo hoje é modesto. Vou fazer um vídeo depois para mostrar que as contratações que vêm, que o Botafogo, os jogadores que saiu, que ele está colocando, ele está apenas repondo. Não tem nenhum reforço. A palavra reforço já está dizendo. Né? O fulano fala, café reforçado, não sei o que, já é. Não é, ele está só repondo as peças. Pelo menos essa é a minha opinião. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Um bom sábado, um bom domingo a todos, junto às suas famílias. Beleza? Uma boa noite a todos.